Bom, pessoal, então como eu havia dito, aí estou passando o segundo vídeo agora, e aí o segundo vídeo a gente vai ver a equação geral da reta, só que agora conhecendo o coeficiente angular. O que é isso? Conhecendo a inclinação dessa reta, tá? Então, o que acontece? Olha, vamos entender aí, nós temos um plano cartesiano, repara que a reta ela corta o eixo, o ela tem dois pontos, o ponto A e o ponto B, né? E esse ponto A tem as coordenadas XA e YA, o ponto B tem as coordenadas XB e YB. Quando eu quero saber a inclinação de uma reta, na verdade, eu quero saber o coeficiente angular, ou seja, eu quero saber a tangência dessa reta. Então, se eu quero saber qual é a tangência dessa reta, eu vou chamar essa tangência. O que é tangente? Tangente não é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso daqui ele é um triângulo retângulo. O que acontece? Qual que é o cateto oposto? Desculpa, qual que é o ângulo reto? Tá aqui. Quer dizer que a minha hipotenusa é esse lado da B, certo? O meu alfa está aqui. Então, o cateto oposto ao ângulo alfa é o quê? YB menos YA. O cateto adjacente ao ângulo alfa é XB menos XA. Se eu jogar na forma da tangente, que é o meu coeficiente angular, eu vou colocar cateto oposto, YB menos YA, dividido pelo cateto adjacente, XB menos XA. Eu estou falando para vocês que coeficiente angular é você calcular o M, é você calcular o coeficiente angular. Então, eu chamo ele de M, ele é chamado de M. Então, M é igual a tangente de alfa. O que é tangente? YB menos YA sobre XB menos XA. Então, ó, M é igual a YB menos YA dividido por XB menos XA. Aqui, ó, se eu conheço os dois pontos, eu tenho como eu calcular, então, a inclinação dessa reta, certo? Ó, se eu der continuidade, então, por exemplo, eu quero equacionar agora conhecendo a reta, mas conhecendo a inclinação em relação às eixos abscissas. Então, o que acontece? Até aqui nós temos a mesma coisa, não foi? O que acontece? Eu parei aqui, ó, M, meu coeficiente angular, é igual a YB menos YA dividido por XB menos XA. Se eu aplicar o cruz credo aqui, o que eu tenho? É como se aqui debaixo eu tivesse 1, debaixo do M, né? Eu tivesse 1 e eu ia multiplicar só 1 vezes Y menos Y0, vai ficar Y menos Y0. É igual aqui a M que multiplica X menos X0. Então, por essa equação aqui, ó, por essa fórmula, eu consigo calcular a equação geral da reta conhecendo os pontos dela e conhecendo o coeficiente angular, certo? Então, olha só. Então, vamos pegar aí um exemplo. Vamos determinar a equação geral da reta que passa pelos pontos A, menos 1 e menos 2, B1 e 4, e utilizados, né, no exemplo anterior. Agora vamos fazer o uso do coeficiente angular. Então, o que é o coeficiente angular? A fórmula eu não coloquei aqui, mas é YB menos YA dividido por XB menos XA. Então, Y é B 4 menos 2, certo? Vai ficar 4 mais 2, 6. 1 menos 1. Menos vezes menos mais. 1 mais 2. 1 mais 1, 2. 6 dividido por 2, 3. Pronto, calculei. Achei o M. Se eu achei o M, agora eu quero saber, pediu para achar o quê? Equação geral da reta. Ela passa por esses pontos. Então, o que acontece? Eu vou pegar, olha, eu peguei aqui no caso, quais são os valores que nós pegamos? Nós pegamos no ponto B, porque falou assim, as coordenadas, né, pode ser no ponto A ou no ponto B. Então, o que acontece? Eu vou ter que o seguinte, Y, ele vai ter que, quando aparecer um Y, menos Y0, menos 4, que é o valor do B, que é igual a M. O que é o M? É o 3 que a gente acabou de achar, que multiplica X menos X0. O X0 é 1. Tá, então, aí aplicando a Y menos 4 é igual a 3 vezes X, 3X, menos 3 vezes 1, 3. Menos, vou passar esse menos 3X. 3X para cá, ele vem com o sinal contrário. Menos 3X mais Y menos 4 mais 3. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Então, aqui está a equação geral da reta, certo? Conhecendo os pontos. Então, ó, se você pegar o exercício número 3, que foi dado lá no PET, o que está pedindo? Para você calcular a equação da reta que corta o eixo X com o ponto Q, menos 16 e 0, e o eixo Y no ponto 0 e 20. Ó, sabendo que alfa, que é o ângulo que a reta
que a reta faz com o sentido positivo do eixo, então a inclinação da reta. Quer dizer, aqui tá fácil, aqui você vai calcular o quê? Só o M, ele não tá pedindo a reta, ele tá pedindo assim, ó, a inclinação. Então o que você vai fazer? Você vai jogar naquela forma, M é igual a YB menos YA dividido por XB menos XA. E aí, matou a questão, certo? Depois, essa questão aqui, da número 4, olha o que fala. Para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar o A, quando esse alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descerá em trajetória parabólica, que é esse aqui, ó, que nós estamos chamando de A. Parabólica. Enquanto o outro irá descrever uma trajetória retilínea, que é esse aqui, que é o B. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projetos em função do tempo nas simulações realizadas. Então, reparou, olha, né? Passou um segundo, o projétil A está aqui, ó, no 6, né? Olha, passou 2 segundos, ele está no 12. Ao passo que aqui, como é que faz, ó, né, na reta B? Passou um segundo, ele está a 2 metros. Passou 2 segundos, ele dá 4 metros, por aí vai. Então, com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta, que representa a trajetória de B, deverá... Então, o que acontece? Para ele conseguir o máximo, então o que vai fazer? Ache de novo o coeficiente angular. Quando você acabou de achar o coeficiente angular, aí você vai ter que perceber as coordenadas, no caso que é juntas aqui, ó. E aí você vai jogar lá, jogando nesse ponto, onde x vale 6 e o y vale 12. E aí você tem o que tem que ser feito, se tem que diminuir ou aumentar, certo? E aqui o número 6, eu até já falei esse na outra, mas é porque aqui dá para resolver pelos dois métodos. Aqui você pode calcular o coeficiente angular, pegando 2 desses pontos, que aí você tem o YA e YB, achou o coeficiente angular, vem e joga na fórmula, que também dá certinho, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, certo? Beijo, tchau, fiquem com Deus.